Boa tarde, queridos, tudo jóia? Então, boa tarde, ou boa noite ou bom dia, né? Depende da hora que vocês virem esse vídeo. Então, nós vamos para o terceiro ponto da nossa aula e a gente vai falar sobre ecologia, ok? Primeiro, a gente precisa entender o que significa essa palavra ecologia. Ecologia é um termo grego que significa o estudo da casa, tá? Então, é o estudo desse local que nós vivemos, que é o quê? A natureza, certo? E assim como qualquer outra estrutura, nós temos níveis de organização. Então, por exemplo, quando você faz compras, tá? Você não pega, por exemplo, sabão em pó e coloca junto das roupas. Você faz isso? Não. Você tem um local que é para colocar as roupas, você tem um local que é para colocar os alimentos, você tem um local que é para colocar o detergente. Então, tudo é esquematicamente organizado. Dentro desse aspecto, a gente vai ver que a ecologia, ela vai trabalhar também nesse ponto. Então, a gente vai ver que dentro da ecologia, nós temos níveis de organização, tá? E esses níveis de organização, eles estão pautados inicialmente a partir dos organismos. Esses organismos, quando eles se reúnem, eles formam o que nós conhecemos como população. Então, nós temos população de bactérias, população de vírus, população de sapos, tá? E essa população, obviamente, ela não vai viver isolada. Então, ela vai viver dentro de uma comunidade. Então, nós temos a comunidade quilombola. O que seria a comunidade quilombola? É um grupo de pessoas que fazem parte da cultura africana, do conceito africano. E essa comunidade, ela também não está isolada no mundo. Então, essa comunidade, quando ela se reúne, forma o que nós conhecemos como um ecossistema, que vai ser formado tanto por fatores bióticos, que são fatores que apresentam vida, quanto por fatores abióticos. Por exemplo, a pedra, ela não tem vida, não é verdade? Mas a pedra, as rochas, elas compõem o nosso ecossistema. E aí, dentro desse aspecto, a gente vai ver que os organismos, eles realizam entre si um processo de uma correlação, né? Uma relação muito importante. Por quê? Nós temos uma estrutura muito diversificada, que é chamada de cadeia alimentar. O que é essa cadeia alimentar? É o nível de organização no contexto alimentar. Então, no primeiro nível dessa cadeia, nós temos o que nós chamamos de produtores, ou seja, são organismos que produzem o seu próprio alimento, mas que eles também vão servir de alimento para outros organismos. Então, nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, as plantas. Lembra que eu falei para vocês do reino vegetal? Então, esses seres vivos, tá? Eles produzem seu próprio alimento através da energia luminosa, que é transformada em energia química, ok? E aí, o que acontece? Desses produtores, nós temos os consumidores primários. E o que seria um consumidor primário? É aquele consumidor que obtém o seu alimento a partir do produtor. Então, o consumidor primário, ele vai se utilizar do produtor para obter o seu alimento. Então, observe que o consumidor primário, ele não consegue produzir seu próprio alimento. Ele precisa de um outro tipo de ser vivo que vai, então, funcionar como sua fonte alimentar. Só que esse consumidor primário, ele vai servir de alimento para um outro consumidor, que é o consumidor terciário. E aí tem um consumidor secundário. E aí tem o consumidor terciário, consumidor quaternário e os decompositores. Então, todos os seres, né, quando eles morrem, eles vão ser submetidos à ação de decompositores, que a gente conhece, por exemplo, como bactérias, tá? Então, o nosso corpo, as folhas, os animais, quando eles morrem, né, eles não ficam forever na natureza. Eles vão ser decompostos, obviamente, através de uma desintegração que acontece no corpo, mas a própria natureza também se encarrega de restabelecer esses constituintes do corpo, tá? E aí, dentro desse aspecto, a gente vai ver que a natureza ela também realiza relações ecológicas, que podem ser relações positivas, ou seja, relações que ou podem trazer benefício a ambos os constituintes, ou basicamente um é beneficiado, mas o outro não sofre influência nenhuma. E existem relações ecológicas que são relações ecológicas negativas, tá? Então, a gente tem relações ecológicas dentro da mesma espécie, que nós chamamos de relações intraespecíficas, tá? Então, nós temos, por exemplo, a relação das abelhas. As abelhas, elas realizam uma relação de sociedade.
Dentro daquela relação ali, cada um tem uma função específica, a abelha rainha, o zangão, as operárias, ok? Então existe uma função, existe uma divisão de trabalho dentro daquela comunidade, daquela sociedade, ok? Mas existe, e é uma relação harmônica, né? É uma relação que não traz prejuízo nem malefício, nada. Então é uma relação harmônica, tá? Todo mundo é beneficiado. Mas existem relações entre espécies diferentes, que são chamadas de relações interespecíficas, que podem também ser harmônicas e podem ser desarmônicas. Então, por exemplo, existe um tipo de relação que é a relação de comensalismo, ou seja, montar a mesa, que é quando o tubarão, né, ele tá ali, comeu seus alimentos, só que aí vem um peixe por baixo, normalmente a rêmora, e se alimenta dos resquícios desse tubarão. O tubarão não vai ter prejuízo nenhum. Para a rêmora vai ser maravilhoso, porque ela vai estar ali se alimentando desses resquícios alimentares, tá? Mas existem relações que são desarmônicas, ou seja, relações que vão trazer prejuízo a um dos integrantes. E uma dessas relações, por exemplo, é o parasitismo, ok? Então, parasitismo é uma relação entre espécies diferentes, é uma relação que traz prejuízo ao hospedeiro, enquanto que o parasita, ele é maravilhoso, né? Ele não vai sofrer efeito nenhum, a não ser que ele seja morto antes. Mas nessa relação de parasitismo, nós temos o hospedeiro, que vai ser prejudicado nessa relação, e existe o parasita. Pode ser um verme, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, tá? Então, toda relação de parasitismo é uma relação desarmônica, ela não traz benefício para o hospedeiro. Enquanto que existem relações, mesmo que sendo espécies diferentes, mas são relações que são positivas. Então, nesse caso, não vai ter prejuízo para nenhum dos integrantes, como, por exemplo, a relação que vai acontecer no mutualismo. É uma relação que é entre espécies diferentes, mas é uma relação que não traz prejuízo, porque, nesse caso, o link ele vai justamente estar localizado em algum vegetal, e aí ele vai justamente funcionar como se fosse um local, como se fosse um abrigo para essa planta, tá? E essa é uma relação que é uma relação harmônica, não traz prejuízo, mas eles acabam vivendo uma certa interdependência. Eles vão depender um do outro nesse processo aí de relação harmônica. E aí a gente consegue perceber justamente que dentro da natureza, os organismos eles não trabalham de forma aleatória, né? Os organismos eles vão ter esse processo relacional e é extremamente importante, porque de certa forma funciona como um controle biológico. Por exemplo, o predatismo é uma relação desarmônica, verdade, porque obviamente que a presa ela vai, né, perder nessa jogada. Contudo, se não houver uma presa, se não houver o predador, a presa ela continua crescendo na sociedade e acaba virando uma praga, tá? Então é extremamente importante que essas relações ecológicas elas sejam mantidas, porque isso permite com que haja um controle na espécie populacional. Então, se eu pensar, por exemplo, na dengue, a dengue ela não tem, por exemplo, um predador específico. Então, né, o mosquito da dengue vai aí se proliferando e aí a gente tem só um único mosquito transmitindo zika, chikungunya, febre amarela, porque ele não tem um predador à altura. Mas quando a presa ela tem um predador à altura, você consegue controlar, você consegue ter um controle biológico maior. Então, essas relações elas são importantes, porque ela permite justamente com que haja um equilíbrio biológico, ok? Dentro da nossa natureza, nem muito, nem pouco, até o nosso corpo, nem muito e nem pouco. Então, é isso que a gente conseguiu fincar aí, dentro desse contexto da nossa aula aqui de ecologia. Espero que vocês tenham um ótimo aproveitamento e até a próxima aula.